Vamos então, irmãos, fazer leitura na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós vamos ler e nós vamos tomar uma mensagem que ontem, quando nós tivemos a oportunidade de ter um culto ali na cidade de Santa Cruz, né, lá na casa do irmão Lauro, nós vamos tomar a mesma mensagem e nós vamos falar algumas coisas que talvez nós não falamos ontem. Vamos cruzar por algumas coisas que nós lemos, né? Porque se nós, cada vez que nós tomarmos esta mensagem e fazemos 3, 4 cultos, sempre nós vamos ter coisas que vamos falar que nós não falemos nos cultos anteriores. Tá? Então, vamos tomar a escritura, a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18, ora. O 18, ontem nós não lemos ontem. O versículo 18 lá no culto ali em Santa Cruz, né? E hoje nós vamos ler. Diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Oremos. Senhor, nos ajuda nesta noite, enquanto vamos meditar na tua bendita palavra. Em nome de Jesus Cristo pedimos a ti e confiamos tudo a ti. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar, irmãos e irmãs. Então nós vamos, irmãos, meditar na mensagem aqui e vocês prestem bem atenção. Essa mensagem intitulada Parado na Brecha. Uma mensagem muito importante. Nós temos ela por anos, né? Mas diz o profeta, e isso é verdade, eu sei, porque a gente tem sentido estas coisas também, que cada vez, por mais tempo que nós lemos a mensagem, o profeta diz assim, que ela é mais nova do que ler o jornal pela manhã, né? Quando a pessoa pega o jornal para ler para amanhã, ela vai encontrar muita notícia nova, cada vez que ela pegar o jornal pela manhã. E ela vai, aqui tem notícia nova. Das vezes notícia agradável e das vezes notícia desagradável, dá no jornal. Não é? Aí o profeta diz que ler a mensagem, tomar a mensagem também, ele diz que a mensagem, a palavra de Deus é uma coisa sempre nova, que é mais nova do que ler o jornal na manhã. Amém? Então você pode saber disso aí, né? Saber dessas coisas. A mensagem nunca você deve dizer assim, de novo a mesma mensagem. Né? Ou, das vezes de manhã, alguns têm vontade, como eu tenho, das vezes tenho fitas ali que eu já escutei umas 10 vezes, né? Alguém pode ouvir dizendo, de novo a mesma fita. Mas você não sabe o que eu tô. Se a pessoa soubesse o que a gente está apreciando naquela fita ali, se apreciasse a mesma coisa que a gente aprecia, não ia falar de novo. Dizem assim, de novo a mesma coisa. É que a pessoa não está vendo nada. Tudo está passando por alto. Né? O arrebatamento vai ser assim também. Se você não vê o que está acontecendo com a mensagem, com a palavra e na mensagem, o arrebatamento vai suceder. É o quadro, é o que vai acontecer com você. É o que vai suceder com você. Não tem outra coisa. Tá? Não tem outra coisa. Tá? Então, que Deus ajude que você possa ouvir a mensagem e possa entender. Né? E outra, irmão, das vezes, não é que a pessoa esteja dormindo, às vezes as pessoas estão atenciosas. Tem gente que está atenciosa, está com um olhão para a mensagem, ouvindo a mensagem, não é que estejam dormindo, ou não estejam apreciando a mensagem, está ouvindo sim. Mas mesmo assim não entendeu nada, não compreendeu nada. Não é? Aí no outro culto,
Você lê a outra mensagem, você lê a mesma mensagem, quer dizer, né? A mesma mensagem, a pessoa ouve e diz, bah, como é que hoje eu pude entender? E ontem que eu estava ontem eu me lembro que eu estava com toda a atenção e não entendi nada. E hoje parece que eu estava com mais pouca atenção e parece que entendi melhor a mensagem hoje. Por que isso? Porque a Bíblia diz que há um tempo para cada coisa. Né? E Deus trata com o homem no tempo que ele quer. Não é no tempo, não adianta é bom a pessoa vir na igreja e ficar atencioso para a palavra, é o dever, é o que a mensagem ensina. Mas não vai pensar que você vai entender alguma coisa porque você se porta desse jeito. Né? Você vai entender a hora que Deus quer. Amém? Vocês estão entendendo? Né? Então não precisa sair daqui, vamos supor assim, sair triste, dizendo, o que adiantou? Passei todo o tempo com cuidado, peguei o meu nenê, peguei a minha criança, não deixei fazer barulho, não deixei tomar a atenção de outras pessoas, né? E fiquei com atenção tremenda, mas não aprendi muito, não. Não aprendi muito. Né? Mas espere que Deus tenha a hora. Se porte dessa mesma maneira no outro culto. Amém? Né? Porque Deus tem a hora, tem um momento em que as pessoas vão entender. Né? E eu tenho lembrança, irmão, de ter entendido coisa na mensagem, né, que vale por muitas coisas que eu tinha, né, porque a mensagem é assim, hoje a gente entende ela numa certa luz, mas não está bem clara a coisa, né, mas a luz vai aumentando, porque tem que cumprir o que diz na Bíblia. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, vai clareando, vai clareando até ser dia perfeito. Amém? A lei do justo é assim. É como o sol, né? A luz da aurora, o sol, nasce ali bem fraquinho. E de repente vai clareando, vai clareando, vai clareando, que você não pode nem olhar nem para o sol mais, é tão claro que está. Né? Quando ele nasce, dá para olhar para ele, nascendo. Né? E quando ele está no meio aqui, está com a luz perfeita, né? Aí ele já está com a luz que não dá para olhar para ele. Né? Já a luz já está bem diferente. É a mesma luz, só mais clara. Assim também é ouvir a palavra de Deus. Vai se tornando clara, vai se tornando clara. Clara é assim. É assim que eu vejo a palavra. Não tem outra forma da gente ver lá. O profeta dessa era diz que Deus trabalha com a palavra como ele trabalha com a luz. Se ele fosse trabalhar com a palavra, não é? Fosse trabalhar com a luz, com o sol, e o sol nascesse com toda a sua claridade, já de manhã cedo, e uma pessoa fosse olhar para o sol com toda a sua claridade de manhã cedo, né? Quando ele saía ali, o profeta disse que era perigoso a pessoa ficar cega. A pessoa ficaria cega de olhar para o sol muito quente, com muita luz, né? Então, para a pessoa dar conta disso aí, ela tem que ir indo de pouquinho. E o sol também vai dando a sua claridade de pouco a pouco. Amém? E assim a pessoa pode acompanhar o sol. Se nós acompanhar o sol desde o nascer do sol, nós podemos ir com ele até quando ele estiver bem claro e vamos até ele sair lá. Assim é com o Senhor Jesus também. Nós acompanhamos a palavra corretamente, nós vamos com a palavra até o fim. Mas temos que acompanhar corretamente. É por isso que Jesus disse, será salvo somente aquele que perseverar até o fim. Amém? Amém? Tá? Então, vamos lendo mais aqui. Né? Já estava lá em cima. Então, diz assim. Ó, então, eu gostaria de saber, nesse dia, desta licenciosa. Ontem eu fiz a pergunta para os irmãos, o que é licenciosa? Hã? O que é licença? Hã? Pode falar. Porque que a gente vai falar em licenciosa, licença? Alguém fica perguntando, o que é isso, licença? Ou licenciosa? O que é licença? Licenciosa? Pode falar. Hã? Licenciosa esteja à vontade. Né? Dá licença de fazer. A pessoa quer fazer algo, né? Então,
nesse tempo, e quem diz que Deus não está operando a sua vontade permissiva? Tem muita gente que quer fazer algo hoje. E Deus, então, dá licença. Né? Ele licenciou para fazer a sua vontade. No dia em que nós estamos vivendo, as pessoas querem fazer mais a vontade permissiva de Deus do que a vontade própria de Deus. Então é uma era licenciosa. Além disso, preguiçosa. Preguiçosa. A era em que nós estamos vivendo. Uma era em que as pessoas, para fazer as coisas de Deus, tudo tem que ser na maior, como se diz? Bem na maior moleza. Ninguém se preocupa em fazer a vontade de Deus, não é? Rapidamente quando Deus manda. É pelo contrário, ninguém quer fazer. Né? Então, tem que ser vagarosa, né? Preguiçosa, acompanhada da era de Laodiceia em que estamos vivendo. É a era em que nós estamos vivendo. Era de Laodiceia. Nós sabemos que estamos vivendo nessa era de Laodiceia. Por que nós estamos sabendo que estamos vivendo nessa era de Laodiceia? Que a era em que estamos vivendo é a era de Laodiceia? Por quê? Porque a palavra Laodiceia significa o quê? A palavra Laodiceia significa direitos de povo. Todo mundo tem direito. Né? A pessoa pode, se ela mata, ela tem direito de matar. Faça o que ela fazer de ruim, ela tem direito. Todo mundo está cheio de direito. Então, essa chama-se a era de Laodiceia. Amém? Todos nós sabemos. E sendo que estudamos as eras da igreja, que estamos vivendo nessa última era, a era da igreja de Laodiceia. Nós estudamos as eras da igreja e, pelo que nós estudamos, as eras da igreja mostra que a era de Laodiceia é a era em que nós estamos vivendo. Né? Como diz aqui, estamos vivendo. Né? Estamos vivendo na última era da igreja de Laodiceia. Né? E esta preguiçosa, perdida, despreocupada, espirituosa. O que quer dizer espirituosa? Todo mundo é espiritual hoje, todo mundo vai à igreja. Dificilmente você encontrar uma pessoa que não vai à igreja. Todo mundo vai à igreja. Então é uma era espirituosa. Era para ser uma era cheia do Espírito Santo, quando todo mundo vai à igreja. Né? Uma era espirituosa. Pecaminosa. Né? Pecaminosa. Era de concupiscência. O que é concupiscência? São desejos. As pessoas estão cheias de desejos. E olha, a gente luta para não ter um desejo ruim. Quando a gente vê, está um desejinho ruim na gente. Um desejinho mau, né? Ainda mais hoje, irmão, nessa era que as mulheres vejam, andam. O profeta desta era fala, ele diz assim, não se pode colocar os olhos em uma mulher que esteja mal vestida e não sentir algo por ela. Né? Já o camarada botou os olhos numa mulher que esteja mal vestida, mostrando o corpo e coisa assim, ele já sente um desejo por ela. Ou não é assim? Eu não tenho vergonha de dizer que é assim. É como diz o profeta, sim, assim. É por isso que as nossas irmãs na igreja devem se vestir corretamente. Não vir com roupas que vai aparentar os seus corpos para não produzir aqui dentro uma mulher de vestido curto dentro da igreja, com as roupas transparentes dentro da igreja, aparecendo o corpo, ela está provocando desejos imundos dentro da igreja. E dentro da igreja não é lugar disso, não. Amém? E diz o profeta, às vezes acontece isso aí, né, por causa que as mulheres provocam. E aí as mulheres dizem assim, o culpado é o homem. É o homem que é o culpado. Quem manda ele olhar? Né? Mas quem manda, ela também está nessa situação. Não é Deus.
quem manda ela estar nessa situação, o profeta diz, é o diabo, é Satanás. E quem manda ele olhar para a mulher assim também, é o diabo também, é Satanás. Nenhum deveria de fazer estas coisas, né? Mas o profeta desta era diz assim, que não pode haver uma briga só de um. Para haver uma briga tem que haver dois. Para haver uma pessoa em pecado tem que haver outra provocando o pecado. Né? Provocando o pecado. Para haver um homem cobiçando tem que haver uma mulher mal vestida e ele está cobiçando aquela mulher. Senão não pode haver. Amém? Uma briga não se faz de um, uma briga se faz de dois. Né? Então nós temos que cuidar disso. Pecaminosa era de concupiscência que estamos vivendo agora. Tá? A era que estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo num tempo assim agora ou não? Tá? O profeta desta era diz que para você, no tempo, lá nos dias passados, nos dias que ficou lá para trás, né? Para você ver um exibimento de mulheres mal vestidas e tudo isso, você teria que ir numa casa de tolerância, numa casa de mulheres prostitutas. Aí você viria mulheres mal vestidas e tudo isso. Mas hoje o profeta diz assim, ó, não precisa ir nesses lugares. Simplesmente saia pela manhã na sua janela e abra a sua janela quando as pessoas estão cruzando. Ali você vê o exibimento de mulheres mal vestidas e tudo cruzando em frente à sua casa. Não? Você não precisa ir numa casa de prostituição. E é verdade, é isso mesmo. Não? É só estar sentado na área, na frente. Não? Lugar bom de sentar, já está se olhando, está cruzando aquelas coisas na frente da casa. Não? Então diz assim, pecaminosa era com... Né? E aí diz o profeta, é de se admirar que Deus ainda não haja dito. A gente se admira, não é errado se admirar disso. É certo se admirar disso, de Deus não haver dito ainda. Recue, igreja. Igreja, recue, saia, se esconda em algum lugar. Ou Deus levante no arrebatamento. Recuar a igreja é tirar a igreja do meio desse tipo de gente. Vocês estão entendendo? É tirar a igreja ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou então levar no arrebatamento. Mandar a igreja, recue, igreja. É de admirar como Deus ainda não disse. Recue, igreja. Porque eu creio, irmão, que a igreja, num lugar como este, na terra, ela está sofrendo. A igreja de Deus, me desculpe, ela está sofrendo, ela não está feliz por ver estas coisas como estão andando aí. Se as pessoas estão felizes e se acham bem no meio de tudo isso, é porque não pertencem à igreja de Deus. Mas a igreja de Deus está se sentindo mal com isso. Está se sentindo mal como Deus está se sentindo mal. Tá? É de se admirar como Deus ainda não haja dito. Tá? Como Deus ainda não haja dito aqui. Deixa eu ver. Não haja dito. Recue, igreja. Eu simplesmente aniquilarei o grupo inteiro. Recue, igreja. Porque eu vou aniquilar todo esse mundo aí. Vou destruir todo mundo. Aniquilarei o grupo inteiro. Amém? Vocês estão entendendo? Deus não fez isso no tempo de Moisés. Tá? Quando ele disse para Moisés, Moisés, recue, saia, e eu vou te dar um novo povo começando por ti. Amém? Deus não fez isso porque Moisés intercedeu, se meteu na brecha pelo povo. Amém? Tá certo ou não? Deus não fez isso no tempo de Jesus Cristo. Amém? Por que Deus não fez isso quando Deus ia destruir o mundo inteiro? E Deus não fez isso? Porque Jesus se meteu na brecha. Então, mas Jesus foi destruído. Amém? Não?
Ele entrou ali na morte de cruz, morte violenta, perseguição violenta, morreu na cruz e tudo, não é? Mas Deus não destruiu o povo. Amém? Mas desta vez agora, ele vai destruir o povo. E o que ele vai recuar para destruir o povo é a igreja. Amém? É a igreja que ele vai recuar para destruir o povo. Ele não destruiu lá com Moisés, porque a igreja não estava toda lá ainda. Ele não destruiu ali com Jesus Cristo, porque a igreja não estava ali ainda. Mas a igreja está aqui agora. Amém? Está no mundo agora, vivendo no meio de tudo isso que Moisés viveu e que Jesus viveu, mas Deus não destruiu, porque ambos, tanto Moisés como Jesus, se colocou na brecha. Mas agora não tem quem vai se colocar na brecha por esse mundo, não. Amém? Vocês estão entendendo? Não tem quem vai se colocar na brecha por esse mundo. Tá? Diz o profeta: eu simplesmente aniquilarei o grupo inteiro. Ele vai dizendo assim, ó. É de se admirar que Deus ainda não haja dito: recua, igreja. Eu simplesmente aniquilarei o grupo inteiro. Vem? Que era estamos vivendo? É nessa era agora que Jesus vai fazer isso. Não. Se Deus não fez isso, alguns dizem que a era do Laodiceia já terminou. Tá? E que Cordeiro saiu do trono e a era de Laodiceia terminou tudo, acabou tudo. Tá? Mas se essa era de Laodiceia tivesse terminado, meu irmão, minha irmã, se essa era de Laodiceia tivesse terminado, então o Cordeiro já havia saído do trono e o mundo já haveria sido destruído. Amém? Né? Deus não destruiu o mundo ainda, porque tem uma igreja aqui. Há uma igreja que está vivendo no meio de tudo isso. No meio de todas estas coisas. Que enquanto ele não tirar esta igreja, né, ele não destruiu quando ele tinha somente Moisés. Ele não destruiu quando ele tinha somente Jesus Cristo aqui. Mas agora ele tem uma igreja. E no que essa igreja tiver no seu sofrimento final, ele vai dizer: recua, igreja, e eu vou destruir tudo. Vou acabar com tudo. Agora ele vai destruir. Amém? Não haverá ninguém para separar na brecha. Já houve um, como diz o profeta, que separou na brecha e as pessoas não deram atenção. E não estão dando atenção. Já houve um. Tá? Então diz o profeta assim: que era e estamos vivendo. E ele fará isso um desses dias também. Nós sabemos que isso está se aproximando. Não haverá ninguém que será poupado nisto, quando isso acontecer. Amém? Não adianta gritar, não. Porque pessoas vão gritar. Sabe? E quando isso acontecer, algumas pessoas vão gritar: Senhor, me deixou eu para trás. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não vai adiantar pedir por misericórdia. O melhor é se aprontar, é se ajeitar enquanto há tempo. Deus está dando tempo para nós se aprontar. Né? Porque ele é já. Alguém morreu por aqueles que queriam escapar. Eu sou um. Eu queria escapar disso. E eu vou dizer para vocês, eu me escapei disso porque eu não quero mais saber do mundo. Eu já me escapei porque eu não quero mais saber do mundo. Eu não quero saber das coisas do mundo. Quando as coisas do mundo tentam entrar na igreja, eu dou contra. É só eu descobrir, pode entrar de uma maneira encoberta. Vocês estão entendendo? De uma maneira encoberta, porque o diabo, para entrar num lugar onde é que tem luz, ele tem que entrar de uma maneira encoberta. Ele tem que entrar através de uma sombra. Não através da luz, através de uma sombra. Mas no que ele é descoberto, ele é chacoalhado. Amém? Vocês estão entendendo? Então, eu não digo só eu, mas eu creio que cada irmão, cada irmã não quer. Alguém morreu por aqueles que queriam escapar. Alguém morreu. Jesus morreu por mim. Eu quero escapar. Mas ele tomará aqueles que estavam ou têm aceitado Cristo e se tornado cristãos, eles serão tirados da ira. Ele vai tomar aqueles que têm aceitado a Cristo e têm sido tirados da ira,
Se tirar da ira, quer dizer, se você está fazendo o contrário à palavra de Deus, você está bem na ira de Deus. Deus está irado com isso. Deus está irado com pessoas que estão fazendo coisas contrárias à sua palavra. Mas se você tem sido tirado disto, diz o profeta, ele está a ponto de te tirar dessa terra. Amém? Por que então ele não poderia fazê-lo? Não havia maneira alguma de fazer isso nos tempos de Moisés. No tempo de Moisés ele não podia fazer isso. Amém? Nem Moisés ele podia tirar daqui. Que não adiantava. Ó. Se, bom supor, se tirasse Moisés, a coisa ia ficar... Não adiantava, Moisés era um homem pecador, como diz mais aqui adiante. Ó. E diz mais ainda. Agora, no livro de Apocalipse, quando nós chegamos na era da igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia diz que esta era, a era de Laodiceia, estava cega. Amém? Nós dizemos, graças a Deus, não estou em Laodiceia. Porque quem está na era de Laodiceia está cego. Quando a mensagem veio, nós estávamos nessa situação. Nenhum de nós, não há nenhum de nós aqui que não estava cego. Porque diz que a situação da era em que estamos vivendo, né, essa era de Laodiceia, estava cega. Então, quando eu estava fora dessa mensagem, na denominação, a minha situação lá era, eu estava cego. Vocês estão entendendo? Eu não estava vendo nada, eu estava cego. Eu não estava enxergando esta palavra, eu estava cego. Você estava cego. Nós estávamos cegos. Não? Estava cega, entre aspas, diz, porque és rica. A riqueza cegou, né? Dizes que és rica, quer dizer, tem tudo. A era de Laodiceia está dizendo, eu tenho tudo. A era de Laodiceia não está dizendo que ela tem somente, diz o profeta, ela não está dizendo que ela tem somente riqueza material, dinheiro, igreja, finos templos, mas ela está dizendo que ela está rica até espiritualmente. Mas a Bíblia diz que ela está cega. Amém? Não é? E a Bíblia está dizendo que ela está pobre também. Mais adiante nós lemos, diz que ela está pobre. Não é? Dizes que és rica. E diz assim, crescendo em bens. Né? Cuidado. Esse negócio de que... Porque, irmão, eu preferia não ter nada e crescer espiritualmente do que ter uma coisinha e já me tornar um orgulhoso. Por causa de alguma coisinha. Por causa de uma coisinha só, achar que eu sou mais do que os outros. Vocês estão entendendo? Só porque eu tenho alguma coisinha a mais, riqueza, alguma coisa material. Eu tenho o que é material? Eu não preciso de ninguém. Né? Eu preferiria não ter nada. Ser pobre, naturalmente, mas ser rico espiritualmente. Ser espiritual. Né? Preferia estar... Tem pessoa que não pode ter nada, porque se tem qualquer coisinha... O profeta fala que já tem uma aliança, pode envenenar a pessoa. Né? Já tem uma aliança. Se eu usar uma aliança assim e pensar que eu sou mais do que o irmão, e mais do que a irmã porque eu tenho uma aliança bonita, pronto. Isso aí é um sinal de orgulho. É um sinal de orgulho. Que situação está uma pessoa não poder ter nenhuma aliança porque já pensa que é mais do que tudo? Ora, uma pessoa numa situação assim, o profeta diz que mentalmente a pessoa não está boa, ela está louca da cabeça. É louco da cabeça, um homem com um anel pensando que é mais do que os outros, é um louco. Vocês estão entendendo? É um pobre, coitado, louco, uma louca. Né? Com alguns cruzeirinhos, vamos supor assim, com alguns dinheirinhos no banco, que se o banco chega a pegar fogo lá uma hora, né? E queimar todo aqueles negócios do banco lá, tudo, ou o ladrão bater, como, né, a Bíblia diz que não é para nós, não é que nós não podemos ter isso.
Não é que nós não podemos ter. A Bíblia diz que não é para nós juntar tesouro, onde é que o ladrão vai e mina, rouba e acaba com tudo. Uma hora o ladrão pode ir, roubar tudo e receber uma notícia. Ah, fulano, teu dinheiro nem rastro mais. Você foi, desapareceu, e agora? Lá, o ladrão minou, roubou e levou embora. Aí o camarada de um exaltado que é, cheio de orgulho, de gravata, vamos supor assim, cheio de orgulho, né? Aí termina o orgulho tudo, começa a chorar, me roubaram tudo. Ele deveria ser dessa maneira antes de ter o dinheiro. Amém? Vocês estão entendendo? Uma pessoa que se orgulha pelo que tem, irmãos, pela riqueza que tem, é um louco. Ele não é certo, vocês nunca devem ir atrás de louco. Nunca devem ir atrás de pessoa louca. Amém? Porque daí tem pessoa que se orgulha por qualquer coisinha. Se orgulha até pelo um burrinho que tem em casa, às vezes tem um burrinho, um animalzinho de montaria, né? Acha que tem um grande meio de transporte e tudo, né? Já tem gente que faz isso, já olha para o irmão, para a irmã, com desprezo. Né? A Bíblia fala na ceia, quando diz assim, que eles estavam desprezando os irmãos por não terem nada, desprezam aqueles que nada têm, né? Para desprezar o que nada tem é porque tem alguma coisa. Né? Então, quem tem alguma coisa, despreza os que nada têm. E, às vezes, os que nada têm são pessoas espirituais. Amém? Então, é melhor não ter. Né? Essa é a era em que nós estamos vivendo. Né? Estás crescendo em bens, grandes igrejas, né? Pastores, das vezes, com grandes igrejas. Quando você vê pastores com grandes igrejas e desprezando igrejas pequenas igrejas, porque tem grandes igrejas, tá? E pastores avançando como só eles, eu vejo essas coisas aí. Parece que é só eles é que Deus está dirigindo. Só eles que é que Deus está guiando. O pobre coitado ali, que está ali sem um pé de sapato para botar, porque não pode receber um dízimo, uma oferta grande e coisa assim da igreja, porque a igreja é pobre. Mas o outro lá ganhando montes de dinheiro e tanta coisa, e não pode ajudar o outro, não é? É um exibido. Vocês estão entendendo? É um exibido um homem assim. É um homem que está pregando, mas está perdendo todo o tempo. Aquilo que ele prega vai condenar ele. Vocês estão entendendo? É um exibimento. E nós temos vendo isso nos dias. Quem não está vendo isso, só que esteja cego. Mas eu creio que Deus nos tirou da cegueira para nós vermos estas coisas. Grandes igrejas, as pessoas bem vestidas. Tem irmãos e irmãs assim, não, eu não vou naquela igreja lá. Se eu ir lá, os irmãos e irmãs nem bola dão para a gente. E é claro, irmão, que o irmão e a irmã gosta de ir numa igreja onde as pessoas te apreciam. Onde é que não... Eu não gosto de ir num lugar onde é que vão me largar para um lado, me deixar para um lado, não me apreciam, nada, não tenho um apreço. Eu não gosto de ir num lugar assim. O que eu vou fazer num lugar assim? O profeta diz que um homem que vai num lugar assim é um bobo, é um bobaião. Tá? Então, ir num lugar assim é difícil, a não ser que Deus mande, como ele enviou Jesus para lugares assim, mas Deus tinha um propósito quando Jesus foi. Amém? Né? Ou aquele povo ia ser salvo, ou ia ser tudo condenado. Tá? Quando Deus tem um propósito, é outra coisa. Né? As pessoas bem vestidas, a maior que já houve em qualquer era, a maior igreja que já houve em qualquer era, porque tu dizes, não tenho necessidade de nada. Graças a Deus. Eu tenho uma igreja grande, tenho muito dinheiro, tenho um grande povo, um povo bem arrumado, tenho tudo, tenho carro, tenho tudo. Já tenho o meu céu, já tenho a minha glória, já tenho o meu reino estabelecido. Não preciso de nada. Quando o homem chega nessa altura, ele está perdido. Diz o profeta, está perdido. Amém? Quando ele chega a pensar dessa forma. Ó. Não sabes tu que és pobre,
Está pensando que é rico, mas não sabes que és pobre, miserável, desgraçada, nua, cega e não sabes. Aparentemente parece que a pessoa tem tudo, mas na realidade a pessoa não tem nada. Amém? Vocês estão entendendo? Na realidade não tem nada. É aquele cântico que nós cantamos. Se nós cantamos aquele cântico e nós não somos isso que nós cantamos, não adianta nada para nós também. Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Amém? Tá? Agora, se um homem estivesse nessa condição, e você poderia dizer a ele sua condição, ele tentaria ajudar-se a si mesmo se ele fosse mentalmente certo. Amém? Se um homem estivesse numa situação assim, e alguém chegasse e dissesse para ele, fulano, do jeito que você está indo mal. Você está pensando que está indo bem, né? Mas você está indo mal. Eu já tenho dito para alguns, vocês acham que eu só falo para os irmãos? Não é de balde, irmão, que em alguns lugares não gostam de mim. Porque o que eu falo para os irmãos, eu falo para ministro também. O que eu prego para a minha igreja, eu prego nas outras igrejas também, se me dão a oportunidade para pregar. Amém? Não? Mas, diz aqui, agora, se um homem estivesse nessa condição, ricaço, cheio de coisa e tudo, e alguém chegasse e dissesse para ele, né? E você poderia dizer a ele sua condição, ele tentaria ajudar-se a si mesmo se ele fosse mentalmente certo. Então, se ele tivesse nessa condição, né? Como nós estamos falando aqui, e alguém chegasse e dissesse para fulano, está numa situação difícil. Você cuidado que você vai se perder, hein? Cuidado que isso aí que está acontecendo com você não é de Deus, hein? Isso aí, você está sendo, o inimigo está te levando. Você está indo no caminho do inimigo. Você fala em Deus, você fala na mensagem, está certo. Mas nós temos que lembrar que a serpente falou em Deus lá para Eva no Jardim do Éden. Nós temos que lembrar que a serpente Caim falou em Deus também. Não é? Mas não tinha nada que ver com Deus. Amém? Não é? Se essa pessoa tivesse bem mentalmente, ela escutaria e diria assim, é verdade, sabe, eu vou ter cuidado. Eu acho que eu não estou mesmo certo. Eu creio que eu não estou certo. Não estou andando certo. Estou andando mal. Por quê? Porque a mensagem do profeta fala assim. Amém? A mensagem do profeta nos adverte, né? Quando muito dinheiro entra numa igreja, quando o pastor é muito procurado por muitas mulheres, né? 3 coisas, diz o profeta, pode destruir um ministro: fama, mulher e dinheiro. São 3 coisas que destroem. E estas coisas levam o homem mesmo. Amém? Então, de repente, quando você vê aquela igreja, como diz o profeta, olhando para o pastor, como se ele fosse um frango fino daqueles que vai para a matança. E dizendo, a coisa que eu mais gosto é de ver ele pregando. Parece eu gosto de ver. Irmão, eu vou dizer uma coisa, uma pessoa que prega a verdade, é difícil alguém gostar de ver pregando. O profeta desta era diz que ele tinha grandes amigos e amigas. Ele disse assim, mas as pessoas às vezes diziam assim, eu gosto de falar com ele, de conversar com ele. Como é bom conversar com o irmão Branco, mas não gosto de ver ele no púlpito. Porque quando ele vai no púlpito, meu Deus do céu, ele desmorona tudo por cima da gente. Tudo que ele pode. Né? Fala no pecado, eu não gosto de ver ele no púlpito. Né? Um homem de Deus, é difícil as pessoas gostarem de ver ele no púlpito. Né? Então, diz o profeta aqui. Né? Mas quando ele está naquela condição, e você não pode dizer o que é diferente do que ele está fazendo,
ele simplesmente não crê que ele está nu, ele não crê que está naquela condição, então isso mostra que ele está cego. Amém? Se uma pessoa não se vê nu, não se vê que está mal, então simplesmente é porque está cego. Porque o cego não, um cego pode andar nu, ele não vê nada. Ele está nu, está um espelho, todo mundo está rindo dele, porque está nu, coisas, né? E zombando dele, tudo, mas ele não vê que está nu. Tá? Então ele está, não se pode chegar nele, se não pode chegar. Hoje é assim, ó. Às vezes eu vejo os irmãos dizendo aí, falando e dizendo assim, o irmão fulano de tal não gosta de tal pastor, porque tal pastor, né, já prega alguma coisa forte, né, fala alguma coisa forte, e já ele não gosta, e já vai embora, e já não quer mais viver junto com aqueles pastores, ou com aquele pastor, por causa que não dá certo, por causa de pregação, por causa de ensinamento, e coisa assim, não é? Mas nós gostaríamos de saber o que esse homem anda fazendo, o que ele anda fazendo que não dá certo com os outros. Por que ele não dá certo com os outros? O que ele anda fazendo? Ele sabe acusar que a pregação está muito forte, mas o que ele anda fazendo, ele não diz. Não é? E às vezes não é tanta pregação, não, é o pecado, porque o que coloca as pessoas, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela une, mas o pecado separa. Amém? O pecado faz divisão. O pecado causa divisão. E as divisões que nós temos nesse Brasil e no mundo inteiro é por causa de pecado. É o pecado que tem causado divisão. Não é a palavra. A palavra não. A Bíblia não diz que a palavra veio para causar divisão. A Bíblia diz que a palavra veio para unir o povo. Para unir os filhos de Deus. Agora, como é que os filhos de Deus vão ser desunidos? Se estão ouvindo a palavra, tem que estar unido. Amém? Se estão desunidos é por causa do pecado. É o pecado que causa separação. É o pecado que separou, diz o profeta, separou o homem e a mulher de Deus no princípio. Foi o pecado. Não foi Deus que fez a separação. Amém? Mas o pecado. E o pecado, desde aquele tempo, continua até hoje, fazendo separação. Quando alguém diz assim, não posso estar junto com esses pastores aí. Tem que saber por que não pode. Qual o motivo que não pode? Não? Tem alguns, claro, alguns obreiros, pastores ainda andando em adultério, adulterando. Como é que vai viver com quem não anda fazendo isso? De que forma? A Bíblia diz assim, andarão dois juntos, se não tiver de pleno acordo, como é? Não se pode. Mas nós temos que achar, meu irmão, minha irmã, onde é que está essa gente, como nós cantamos? Onde é que está essa gente que está vivendo a palavra? Eu quero estar com eles. Eu quero estar com eles. Pessoas que estão vivendo a palavra. Amém? Então, uma pessoa que se vai avisar eles, vai dizer para eles que eles estão mal, que eles não devem fazer isso, que isso é contrário à palavra de Deus, e eles não querem receber isso, não querem saber disso, diz o profeta, a única coisa que pode estar acontecendo com essa pessoa é que está cega. Agora, nós não aceitamos que ninguém diga uma coisa mal. Uma coisa assim, que esteja mal. Nós não aceitamos. Nós não queremos aceitar que ninguém diga, mas eu digo uma coisa para você. Tem que haver alguém que diga. Amém? Porque como é que vai se dizer se não tem alguém para dizer? Como é que vai se pregar se não houver alguém enviado para pregar? Tem que haver alguém que diga. Não? Na verdade, nós não queremos ouvir que alguém diga, mas de acordo com a palavra, tem que haver alguém que diga. Como é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos saber se não houver alguém para dizer, alguém para falar? Tem que haver alguém. Não é? E as pessoas fogem desses alguém. Tem gente fugindo, escapando.
Tem gente que está fugindo, está escapando, está indo, está escapando. Tá? Como diz o profeta, de uma maneira que, das vezes, não dá para dizer que estão escapando, de uma maneira disfarçada. Tem gente que escapa, foge assim, de um jeito, e tem gente que sai de um jeito disfarçado, mas está escapando. Vamos ver. Diz assim. Então isso mostra que ele está cego. O Deus desse mundo tem cegado os olhos daqueles que recusam servir a Cristo, e eles, tão cegos que não poder ver o sinal em que estamos vivendo. A hora, o sinal em que estamos vivendo. Nós temos um sinal para a hora. Um sinal para a hora, nós temos um sinal, mas as pessoas não estão vendo o sinal da hora. A hora em que nós estamos vivendo. A hora, o tempo em que estamos vivendo. E recordem, já houve um que esteve parado na brecha e ninguém mais pôde parar. Amém? Já houve um que esteve parado na brecha e ninguém mais pôde parar. Quem é que esteve parado uma vez na brecha? Hã? Quem é que esteve parado na brecha uma vez? Ninguém mais pode parar, não adianta. Fazer o que esse um fez, ninguém pode fazer. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Esse foi o único que parou na brecha e parou por nós. Não é? Então agora nós devemos ouvir bem a sua palavra, não é? E antes de falar qualquer coisa contra, ou virar as costas, nós temos que saber se nós estamos ouvindo a Ele, porque se nós virar as costas para Ele, para a palavra, é a desgraça que nós vamos ter. É a maior desgraça que nós vamos ter. Amém? Nós temos que saber disso. Tem que haver alguém que pregue isso, irmãos, que ensine estas coisas. Tá? Como diz o profeta aqui. Ai, meu Deus. Está aqui. Um que esteve parado na brecha e ninguém mais pôde parar. Você tem de aceitar isto, esse remédio, ou você está sentenciado. Você tem que aceitar isso? Né? As pessoas podem dizer assim, eu não aceito. Bom, então está sentenciado. Pronto. Amém? Você sabe que as pessoas podem dizer assim, eu não aceito. Mas está sentenciado. É que o profeta diz, está na sentença. Agora para nós, para aproximar agora do que eu desejo dizer, eu não quero ir muito longe, né? Do que eu desejo dizer, poderíamos parar. Agora, eu estou pregando para mim mesmo nisto, diz o profeta. Porque ele parou na brecha também para o profeta. Amém? Eu estou falando isso para mim mesmo. Bom, se isso era para o profeta, então, se era... Você tem coragem de dizer, irmão, se isso era para o profeta, então é para mim também. Amém? Se era para o profeta, então é para mim. Porque o que era para o profeta é para mim também. Você pode dizer o que é para o profeta, é para mim também. Não? Então o profeta disse, se é para mim mesmo nisto, não? Poderíamos parar e ver um ser humano que é cego, fisicamente cego, e saber que ele está andando em direção a um abismo. Poderíamos nós, em nosso estado mental parado, em que estamos nesta manhã, para nós nesta noite, poderíamos ficar parados e ver um homem cego indo em direção a um abismo cego e não tentarmos adverti-los? Não? Nós que dizemos que temos enxergando, como diz o profeta, isso é para mim também, diz o profeta. É para mim também. Então, nós que estamos num estado mental bom, temos vendo que é isto mesmo, podemos dizer, é isto aí mesmo.
Né? E ver um homem, fisicamente, um homem cego, está indo para um abismo. O que é um abismo? Um abismo é um lugar onde é que o homem vai cair, vai se quebrar tudo, vai morrer ali. Poderíamos nós ver um homem indo em direção a um abismo e ficar olhando, né? Nós no estado de mente boa. Podíamos olhar e dizer, pronto, coitado, vai cair no buraco, vai cair no barranco, vai se espedaçar todo, vai se quebrar todo. Poderíamos nós olhar para uma pessoa indo em uma direção assim e ficar quieto e não dizer nada, com a mente boa? Né? O profeta disse, se nós temos uma mente boa e podemos ver as pessoas transgredindo, indo contra a palavra, nós podemos saber que essas pessoas estão indo para um grande abismo. Esse abismo chama-se inferno ou grande tribulação. Porque alguns que não vão para o inferno vão para a grande tribulação. Para a grande, é dois lugares terríveis, um pior do que o outro. A grande tribulação é algo terrível. O inferno é pior ainda. Né? É pior ainda. Tá? Então, poderia nós ver alguém se aproximando de um lugar assim, vendo. Né? Por isso que você prega aqui, irmãos. Né? Por isso que nós convidamos os irmãos e irmãs vir à igreja, né? Estar na igreja, tudo para vir ouvir a palavra de Deus, né? Vir ouvir a palavra de Deus, né? Que o profeta desta era diz assim, se Cristo está no seu coração, quando você sabe, a mensagem intitulada Cristo, mistério Deus revelado, diz isto. Né? Se Cristo está no seu coração, e você tem meio, às vezes as pessoas não têm meio, nós reconhecemos, Deus sabe disso também, amém? Não é que uma pessoa tem que, às vezes, sem poder, Deus sabe quando a pessoa não pode, amém? Não? Então, mas a pessoa, mesmo que não pode, ela fica lá, Senhor, como eu gostaria de estar no culto, fica lá orando, fica lá ouvindo uma fita, ou lendo uma mensagem, como eu gostaria de estar no culto, mas alguém que pode, diz o profeta, que não poderia ficar em casa, que teria vontade de vir à igreja para ouvir a palavra e ter comunhão com seus irmãos. Aí o profeta desta área diz assim, se isso não está acontecendo com você, é tempo de você despertar e saber que isso está errado, que nessa hora nós tínhamos que estar nessa situação, desejando de ir à igreja, quando nós sabemos que é um culto ali na igreja. Nós deveríamos de estar desejando. Né? Mas quando, às vezes, tem pessoas até que esquecem do culto. Né? Esquece até do culto. Mas as pessoas estão sendo advertidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se eu não falar isto, eu estou errado. Você está indo para um precipício. Você está indo em direção a um precipício. Você não está bem, não. Não deixa o diabo botar na sua cabeça que você está bem, que você não está. O Espírito Santo está dizendo que você não está. Então, diz o profeta desta era, em direção ao cego, e não tentarmos adverti-lo, isso seria tão cruel. Mas, você já pensou? Uma pessoa indo para um buraco ou para um precipício e o outro vendo e sabendo, olhando e vendo, dizendo, esse vai cair no precipício, vai se quebrar tudo, vai se machucar tudo, vai se quebrar tudo, né? Vai se quebrar tudo. Né? E a pessoa sabendo que o outro vai se quebrar tudo e não desviar, não procurar, pelo menos dizer para ele, irmão, você está indo mal, você está indo para um precipício, você vai cair e vai se quebrar tudo. A pessoa nem advertir, essa pessoa é uma pessoa má. É uma pessoa má. Tem a mente boa, mas a natureza é ruim. Não é? Se não fosse ruim, ela ou ele advertia, dizendo, irmão, irmã, não faça isso que você vai se machucar. Você vai se quebrar. Tá? Isso é uma pessoa cruel. Uma pessoa que gosta de ver crueldade, matar, ver a pessoa se destruir, se acabar. Tá?
E não dizia para a pessoa. Né? Seríamos tão indiferentes em nosso coração, tão indiferente. Para mim, tanto faz. Tão indiferente é isso. Tanto faz não cair no precipício, como cair no precipício. Se vai cair, tá bom. Se não cair, tá bom também. Para mim, é indiferente. Se cair ou não cair, para mim é indiferente. Tá? Uma pessoa assim, ó, tá mal. O outro que vai cair tá mal. Mas o que era para advertir, o que diz a Bíblia? Que Deus falou com aquele profeta Ezequiel, uma certa vez, dizendo a ele, né? Filho do homem, né? Será que todo aquele que ver o seu irmão indo em direção a lugares que não deve de ir, e ele ir naquele lugar que não deve de ir, e morrer e perder a sua vida, o seu sangue será requerido daquele que sabia que deveria de advertir e não advertiu. É a mesma coisa que vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã. É a mesma coisa que vai acontecer comigo. Se eu não falar a verdade para os irmãos, se eu não falar a verdade para a igreja, ai de mim, sabe? Mas eu creio que eu sou um convertido. Né? Por quê? Porque Isaías, ele não falava muitas coisas para o povo, ele era um servo de Deus, um homem de Deus, mas ele não falava muitas coisas para o povo, porque ele não era convertido. Ele se tornou convertido após Isaías capítulo 6, ali foi quando ele disse, ai de mim que vou perecendo e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu também habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho que ajudar o povo que está nessa situação. Eu não creio que estou habitando, não, no meio de pessoas que não precisam ser advertidas. Se você não precisa ser advertido, irmão e irmã, se você não precisa que o pastor lhe diga algo que você está mal, né, eu digo até para a minha casa, para o meu lar, se a minha esposa, os meus filhos não precisam de mim, que saiam da minha casa. Vocês não precisam de mim, o que querem comigo? Não é? Mas se precisam de mim, não é? Se preciso de mim, então eu tenho que lhe advertir quando você estiver errado. Eu digo para a minha igreja, né? Eu sei que vocês estão errados. Né? E Isaías, né? A partir do versículo 6, antes ele não via isso. Antes ele via que até o rei estava certo. Ele tomou até o rei. Como é o nome do rei que Isaías tomou? Não é Isaías? Uzias. O nome do rei era Uzias, né? Tomou o rei como se fosse um deus para ele. Mas estava o rei errado, estava o povo tudo errado, estava, apesar de ser profeta, Isaías, não é? Estava errado, tudo errado. Não é? Mas um dia ele converteu-se. E ele já era um profeta. Antes da conversão dele, já era um profeta. Ele já tinha tido, veja, desde o capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, e veja quanta visão teve Isaías. Mas no capítulo 6, quando ele viu Deus, ele encontrou-se com Deus, eu tenho me encontrado com Deus, não adianta. Eu me encontrei com Deus já. E saia da minha frente, porque eu vou por cima. Eu não posso parar. De maneira alguma. De jeito nenhum. Não é? Eu vou por cima. Eu não posso parar. Eu vi Deus. Eu sei onde é que Deus está. E eu não posso me desviar dele de jeito nenhum. Se eu fazer a minha casa lá no inferno, lá o Senhor está. Aonde quer que eu quiser estar, Deus está ali. Ele está me cuidando. Ele está me olhando bem. Então, não posso parar de maneira alguma. Eu sei no meio de que povo eu habito. E eu sei quem sou eu. Amém? Preciso muito de Deus. Necessito muito dele. Vocês também precisam muito dele. Não é? Então, se a igreja não quer ouvir as coisas e quer virar as costas e quer deixar, então me deixo. Pode me abandonar. Porque eu não vou parar de jeito nenhum. Nem que vai tudo embora, eu não paro. Se eu arrumar um para pregar, eu vou pregar a verdade, vou falar a verdade. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem fala a verdade. Amém? Não é? Não tem nada, a verdade tem que ser dita. Não é? Então Isaías, quando viu Deus sentado num trono,
no alto e sublime trono, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Agora eu estou vendo, estou perecendo. Ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, disse Isaías. Né? Diz o profeta desta era que a mesma coisa tem que acontecer com os ministros que levam a palavra. Se não acontecer isso, né? Senão, eu não vou examinar ministro por ministro para ver se aconteceu isso ou não. Mas pobre do ministro que não aconteceu isso, eu não sei onde é que ele vai parar. Aonde é que ele vai ficar. Eu não sei para onde é que ele vai levar o povo. Não sei para que lado ele vai levar o povo. Tá? Porque um homem que aconteceu isso, ele tem a palavra para trazer para o povo. Quero terminar, irmãos. Né? Você tem, diz o profeta, né? Era um homem. Está aqui. Seríamos tão indiferentes em nossos corações? Poderia você imaginar uma pessoa ficando tão indiferente que quase poderia rir e ver um homem cego que não pode ver e ajudar-se a si mesmo, vagarosamente andar em direção a um abismo? Poderia você imaginar, lá, como diz o profeta, uma pessoa ficando tão indiferente que quase poderia rir, ver um homem, né? Ver um homem, como diz aqui, ver um homem cego, que não pode ver e ajudar-se a si mesmo, vagarosamente andar em direção a um abismo? Poderia você imaginar uma coisa dessa? Um homem, não é? Ver um homem cego andar, você imaginar ver um homem cego ficando tão indiferente que quase poderia rir, em vez de pegar e salvar a pessoa, ficar dizendo assim, eu quero ver quando ele chegar no abismo lá, vai virar em pedaço. Você poderia ver uma pessoa numa situação dessa, rir, em vez de salvar a pessoa, rir da pessoa que ia morrer? Eu não posso ficar desse jeito, de jeito nenhum. De maneira alguma, de jeito nenhum. Indo vagarosamente andar em direção ao abismo. Isso seria uma coisa ruim, não fazer nada a respeito disso. Temos que fazer, irmão. Nem que nós tenha que morrer, nem que eu tenha que morrer. Se eu tenho que dizer que uma pessoa está errada, está mal, numa intenção de salvar a pessoa, de dizer para a pessoa, pare com a coisa errada, deixe a coisa errada, nem que aquela pessoa diga assim para mim, para com isso, porque senão eu vou te matar, hein? Eu digo, não, eu vou tentar te salvar. Se tu quer me matar, vê o que está em você. Se você está tentando me matar, então é porque o diabo está em você. Agora, se eu estou tentando te salvar, te dar vida, então você pode saber bem o que está em mim. Amém? Você pode ver bem o que está em mim. E por que você quer me matar? É por causa daquilo que está em mim. Porque aquilo que está em mim, uma vez já teve aqui na terra e perseguiram e levaram até a cruz. E agora aquilo que está na cruz, se nós fôssemos mais adiante aqui, nós ia ver. Aquilo que um dia teve na cruz, agora está em mim. Porque ele prometeu, eu estarei convosco e estarei em vós. Amém? Que Deus ajude a cada um de nós, irmãos. Que esse Jesus Cristo possa estar em cada um de nós. Amém? Que nós possamos estar certo de Deus, que nós possamos estar vendo Deus, não somente Deus na palavra, mas está vendo essa palavra, né? Porque diz o profeta desta era, quando Jesus esteve na terra aqui, ó, né? O único que pôde ver que Jesus era Jesus, que ele era o Messias, foi Pedro e os demais apóstolos. Jesus fez a mesma coisa para os demais, falou do nome das pessoas, profetizou as enfermidades das pessoas, tirou as enfermidades das pessoas, como ele fez diante de Pedro e diante dos apóstolos, ele fez diante de outras pessoas lá. Qual a diferença que teve das pessoas não aceitarem como Messias e Pedro e os demais aceitarem? Qual a diferença? É porque a Pedro foi revelado que ele era o Messias. Os outros não adiantava os outros ver ele, não adiantava ver Jesus dizer o nome das pessoas,
Não adiantava ver Jesus curar os enfermos, não adiantava ver Jesus dizer as enfermidades que estavam nas pessoas, não adiantava nada. Não foi revelado. Para eles, Jesus era um adivinhador. Para outros, Jesus era como um adivinhador. E eu não sei hoje que se colocar algum aperto diante de alguma pessoa que diz que Jesus é o Cristo, eu não sei se ele não vai chegar até a pensar que Jesus era um adivinhador como aqueles lá do passado. Lá. Mas para Pedro e os demais apóstolos, era o Messias. Amém? Era o Messias. Para mim, o profeta que manifestou nos dias em que nós estamos vivendo, não é simplesmente um profeta, não é simplesmente um homem que veio aqui e adivinhou a boa sorte das pessoas, como o profeta fala, não é? Que ele fala mais adiante nesta mensagem aqui. Não é simplesmente um homem assim. Para mim, foi me revelado. Não por causa... Eu poderia dizer, se não fosse me revelado, eu poderia, não, isso aí é um adivinhador. Alguns amigos meus, que eram do ministério de outras igrejas que eu tinha, não quiseram vir junto comigo, porque eles acreditaram ser o profeta um adivinhador. Uma coisa assim. Não? Esse é um adivinhador que anda... Mas para mim, não. Para mim, é o profeta de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Digo de boca bem cheia. Para mim, é o profeta que Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso eu digo de boca cheia. Amém? É ele mesmo e não tem outro. Não importa quanto tempo, como o profeta fala aqui na mensagem, quanto tempo após isso, Jesus vai custar para vir buscar a noiva. Mas ele virá buscar a noiva, porque o seu profeta falou isto, e isso terá que acontecer. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Isso para mim, irmãos, é maravilhoso. 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 Me dá vontade até de cantar. Qual é o número? Maravilhoso é Cristo. Qual é o número? Que número? Corinho 10. Maravilhoso é Cristo. Corinho 5. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. De novo. Maravilhoso Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Só a música. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja teu nome. Glória a ti, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Mais baixo. Maravilhoso Cristo,
sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é. De novo. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é. Amém. Que Deus ajude a cada irmão, que o Senhor Jesus seja isso que nós cantamos a cada irmão, a cada irmã que está aqui esta noite. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos desejando um para o outro, que o Senhor Jesus seja isto para cada irmão, para cada irmã, mas nós não queremos, ó Pai, que isso aconteça somente com os irmãos que estão aqui hoje, mas com que estão para chegar futuramente, Pai, e para aqueles que estão sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, ó Pai, meu Deus, que antes que o Senhor venha e faça isso que nós lemos na mensagem, retire a tua igreja e a destruição da grande tribulação caia sobre esse mundo, haverá mais alguém ainda que se chegará, Pai, e se receberá o teu nome no batismo, ó Pai. E irá, Pai, no rápido também, apesar de aprender poucas coisas, como diz o teu profeta, não é pelo muito que nós sabemos, mas é pelo pouco que sabemos e somos fiéis no pouco, Pai. No pouco que nós fomos fiéis, no muito o Senhor nos colocará, é promessa na tua palavra, Pai. Então, Senhor, ajuda os meus irmãos e minhas irmãs que possam continuar fiéis em tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos, Senhor, vá com cada irmã para o lar. E aqueles que não estão presentes, derrama uma bênção especial sobre cada um. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Pai. Destrói as doenças, enfermidades nos corpos físicos de irmãos. Sara as suas enfermidades. Senhor, soluciona cada problema de cada irmão, de cada irmã, e abençoe cada filho, cada filha de irmã, esteja onde estiver, Pai, no nome de Jesus Cristo nós pedimos e confiamos tudo a Ti, para a glória do Teu nome. Dá-nos uma boa noite quando formos dormir, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.